Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe para vocês o comentário a respeito de um sonho que eu tive na última sexta-feira para sábado, do dia 22 para o dia 23 desse mês 9. E o sonho foi assim: estava com a minha família dentro de uma casa e estavam também o meu tio e a minha tia. Só que essa casa não era uma casa convencional, era uma casa do tipo tenda. E o meu tio tinha 2 dívidas a pagar. Ele então se sentava numa escrivaninha para pensar como ele ia fazer. E ele decidia então pagar essa dívida em 3 parcelas. Aliás, as 2 dívidas ele pagaria em 3 parcelas para poder liquidá-las. Então, nesse momento que ele sentava para pensar, o tempo passava assim que a gente percebia. E ele pagava 2 parcelas nesse meio tempo. E a terceira parcela ele não precisaria pagar, tanto de uma dívida quanto de outra. Olha, não é que a dívida tinha sido antecipada e paga em 2 parcelas, a dívida total, não. Quando ele estava ainda na segunda parcela, ele liquidou a dívida, como que aquele que tivesse o crédito, né, tivesse perdoado a dívida no final da segunda parcela. Então, irmãos, quando eu acordei desse sonho, o Senhor Jesus Cristo me lembrou desta palavra que eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês 2 trechos que estão no capítulo 15 da carta de 1 Coríntios. Amém? Então, a partir do versículo 22 diz assim: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É aqui, irmãos, que começa o significado do sonho. Porque em Adão nós temos uma dívida. E essa dívida nos leva para a morte. Nós, enquanto estamos nesse corpo, nessa carne, nós estamos em dívida. Assim como Adão estava, pelo pecado. Mas nós somos vivificados em Cristo Jesus. Ou melhor dizendo, aqui o apóstolo Paulo diz que seremos vivificados em Cristo Jesus. Olha, é claro que o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz para nos redimir, ou seja, ele deu o sangue dele em favor das nossas vidas. Ele deu o sangue dele para que nós pudéssemos ser vivificados. Mas há ainda uma dívida a ser paga. Preste atenção. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Veja você que o Senhor Jesus Cristo, no momento do nosso resgate, vai ainda aniquilar uma potestade e força. É exatamente isso que o sonho estava mostrando. E eu vou continuar lendo e vocês vão perceber isso no texto. Veja bem, versículo 25 agora. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus está reinando. Porém, ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26 vai dizer assim: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Jesus venceu os principados e potestades na cruz do Calvário, inclusive a morte. Mas ainda há uma parte a ser aniquilada. Por quê? Porque a igreja, uma parte da igreja ainda está na terra.
e ele vai aniquilar isso quando o nosso corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse capítulo aqui. O capítulo fala muito sobre isso, mas eu escolhi apenas 2 trechos que são mais expressivos para falar a respeito disso, amém? Eu gostaria que você, que não concorda com isso que eu estou falando, não deixasse ainda o seu comentário antes de você ler o capítulo, antes de você verificar o que eu estou dizendo aqui. Amém? Depois sim, você pode deixar aqui o seu comentário e aí você pode, é claro, escrever aquilo que você acha que é certo, mas antes de tudo, confira na sua Bíblia. Amém? Agora então eu quero ler para vocês a partir do versículo 50, vai dizer assim: E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. O apóstolo Paulo está falando aqui que esse nosso corpo corruptível, ele não vai para o reino de Deus. O nosso corpo, que é feito para a dor, que é feito para estar debaixo do domínio dos anjos, né? Que é feito para a tristeza, a angústia, todo tipo de sentimento maligno. Esse corpo que é corruptível não vai para o reino de Deus. Versículo 51. Eis aqui digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Jesus, porque nós vamos ter um novo corpo. Não será mais esse corpo aqui que é tão ruim, né? Tão dado a coisas ruins, como por exemplo problemas de todas as ordens, né? Enfermidades de todos os tipos. Nós engordamos, nós emagrecemos demais, nós temos sonhos ruins, a nossa mente, muitos momentos ela está presa pelo inimigo, enfim. Todas essas coisas, aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de todas essas coisas. Todas essas coisas ficarão para trás quando o nosso corpo for transformado, porque isso que é corruptível será transformado em algo que é feito para a incorruptibilidade, ou seja, nada de mal vai alcançar mais o nosso corpo. Nada de mal vai entrar mais no nosso corpo, nenhuma seta maligna, nenhuma perseguição, todas estas coisas ficarão para trás. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo sobre o arrebatamento, né? Ele usa o exemplo da última trombeta, porque ele está falando de algo que era contexto na época deles, né? Eles tinham o toque de 3 trombetas no exército romano, cada uma significava uma coisa e a última significava: olha, nós temos que partir. Então ele diz aqui: ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão com seus corpos incorruptíveis. E nós seremos transformados. Ele está falando, e aqueles que estão vivos serão transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo já está mostrando que venceremos pelo sangue de Jesus Cristo. Olha, isso que é mortal, ou seja, o nosso corpo, a nossa carne, que foi feito para a morte, para caminhar para a morte, isso será revestido pela imortalidade, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi dado para nós na cruz do Calvário. Amém? Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
É isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, meus irmãos, o que é que ainda falta para sermos libertos? É da libertação desta carne mortal, que é feita sob o pecado. Então, veja você, irmãos, a igreja ainda está em partes aqui na terra. Mas quando nós, como igreja, subirmos para a glória e o nosso corpo físico for trocado por um outro corpo, aqui no versículo 40, por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra a glória do terrestre. Ou seja, o nosso corpo terrestre não vai mais existir. Nós seremos transformados por um corpo, para um corpo celeste, melhor dizendo. E é assim, meus irmãos, que se dará em nós a vitória pelo sangue de Jesus Cristo. É assim, meus irmãos, que vai acontecer isso que o apóstolo Paulo citou aqui. Tragada foi a morte na vitória, ou seja, a morte não terá mais domínio sobre o nosso corpo físico. Diz ainda no 55: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Enquanto nós estivermos nesse corpo carnal, impera o pecado. Mas quando nós formos revestidos pelo novo corpo que Cristo nos dará, não haverá mais pecado em nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vejam vocês que tudo isso está para acontecer, porque o arrebatamento está para acontecer. Então, tragada será a morte na vitória, a dívida será paga, mas não está longe. Nós não temos ainda muito tempo aqui, né? Como foi mostrado no sonho, a dívida será paga antes. Então, eu acredito que o Senhor Jesus Cristo me deu esse sonho para que eu pudesse entrar neste assunto com vocês, aqui pelo canal. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo me deu esse sonho para que eu pudesse explicar a respeito disso. Primeiro ele me explicou e depois ele, claro, sempre dá para que eu possa compartilhar com os meus irmãos, né? Irmãos, o evangelho não é feito para ser guardado para nós, mas é feito para ser levado adiante. Por isso, no versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: se nós recebemos desta graça, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar em prol do reino de Deus. Nós temos que levar o evangelho adiante. Por quê, irmãos? Nós devemos alcançar mais pessoas para que estas pessoas também sejam revestidas de um novo corpo, para que essas pessoas também sejam levadas no arrebatamento. Amém? Se você considera esta mensagem importante e gostaria que outras pessoas a recebessem, eu peço que você deixe o seu like, faça comentários e compartilhe, amém? Se você também tiver ficado com dúvidas, pode escrever aqui no comentário e eu vou ter o prazer de responder. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.